Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje que nós vamos ler é a continuação de ontem. Ontem a gente falou sobre como é que a igreja deve agir quando o irmão erra. Lá Jesus ensina assim, ó, sobre o que nós falamos ontem, só para dar uma recapitulada. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende ele, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas para ter prova. Se ele não ouvir bem perante as testemunhas, fala para a igreja. Se ele não ouvir, olha o tanto de misericórdia, Deus vai dando misericórdia para o cara se arrepender. Se ele não ouvir mesmo nem para a igreja, considera como um publicano e um fariseu, alguém fora da membresia do corpo de Cristo. Se ele não entrar dentro das regras, porque para fazer parte do corpo de Cristo existem regras, entendeu? Aí se não obedecer essas regras, Jesus pediu para considerar como alguém de fora, publicano ou gentil, porque Jesus deu tal autoridade ao seu povo. Ele disse: o que vocês ligar na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu, ó. Na verdade, eu digo que tudo o que ligardes, né? Dando autoridade para o discípulo. Assim como ele fez com Pedro. Lá, quando ele falou: Pedro, tu és pedra. Teu nome é pedra, fragmento. Sobre esta pedra edificarei desta pedra edificarei a minha igreja. E a pedra é Jesus, né? A pedra principal é Jesus. E aí ele disse isso lá também, olha. O que ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, transferindo a autoridade para os seguidores de Jesus, né? Aí os seguidores de Jesus fazem o quê? Os discípulos apresentam as regras do evangelho para as pessoas, boas novas. E quem entra, existem tais regras que precisam ser obedecidas, como essa aqui de como tratar os irmãos. Foi sobre isso que nós falou. Aí Pedro, curioso, agora nós começa hoje, o 18 e 21. Pedro, curioso, faz a pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro pergunta. Pedro era um dos líderes. Pedro era o principal líder depois de Jesus. Ele foi o discípulo que foi conhecido como o líder da igreja. Dos 12. Líder dos 12 e daí por diante. Aí Pedro queria levar o negócio certinho dentro da igreja do Senhor, né? Que Pedro tinha as falhas dele, mas ele era sincero. Ele falou: Mestre, então, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar ele? Até 7? Aí, meu irmão, Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro pensa, porque Pedro pensava assim, meu irmão. Pedro conhecia, na cultura judaica, o número 7 é o número de completude, né? Porque Deus criou o mundo em 6 e descansou no 7º, por isso na cultura judaica eles consideram o número 7 como um número de completude. Deus criou tudo e viu que tudo era bom, criou tudo e viu que tudo era bom, o dia e a noite, o sol e a lua, e viu que era bom, os animais, e viu que era bom, e descansou no 7º dia, por isso eles têm o 7 como número completo. Aí Pedro pensou: acho que até 7 vezes dá de eu perdoar, viu? Até 7 vezes, porque aí depois, né, eu descanso, até Deus descansou no 7º dia, então acho que 7 vezes deve ser um número razoável para me perdoar meu irmão. Aí Jesus falou assim: olha Pedro, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Somei aqui, deu 490, 70 vezes 7. 490 vezes. Mas só que esse número aqui não é que Jesus, meu irmão, estava dizendo que esse número é o número, vou perdoar 490 vezes, aí pronto, acabou. Não, aqui era só uma figura para dizer que o perdão tem que ser, meu irmão, infinito. O perdão tem que ser infinito. É o que Jesus conta na parábola seguinte. Ele conta que o perdão, aí aqui, ó, aí ele diz assim, ó, por isso, Jesus, né, ele diz: não, Pedro, não só até 7, mas 70 vezes 7, Pedro. Por isso, o reino do céu
pode comparar, ó, ele vai comparar o reino do céu com a parábola que se segue, ó. Por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Prestar conta com os seus servos, um certo rei. Ele começa a parábola assim: por isso o reino dos céus pode se comparar-se. Ele começa a parábola assim e ele termina a parábola assim, ó. No 18:35 ele termina a parábola assim, ó. Eu já vou falar que parábola é essa. No 35 ele termina a parábola assim, ó. Ele começa dizendo que o reino do céu pode se comparar a essa parábola. E ele termina dizendo: assim vos fará também meu Pai. Aí ele já sai da parábola e fala para a realidade, o verdadeiro rei. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração, do íntimo, lá do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não perdoar cada um as suas ofensas assim. O que é esse assim fará meu Pai? Pois bem, a parábola é o seguinte: a parábola desse rei, Jesus falou que, contou a parábola aqui que tinha um rei. O reino do céu pode se comparar a isso. Tinha um rei que foi prestar conta com seus servos. E aí tinha um servo que devia 10.000 talentos. Meu irmão, 10.000 talentos é uma conta impagável. 10.000 talentos, a Bíblia diz que um denário é um dia de serviço. A Bíblia diz que um talento é 6.000 denários. E aqui esse rapaz devia 10.000 talentos. Ou seja, era uma conta impossível de pagar. Não pagava não. E aí esse homem começou a implorar, falou: Senhor, não espera um pouco aí, tem misericórdia de mim que eu vou dar um jeito de pagar, mas não tinha como pagar. Aí o seu Senhor, Jesus, a parábola conta que o seu Senhor falou: pega esse servo e a mulher dele, os filhos dele, joga tudo e vende. Vende. Cadê, ó? Então o Senhor daquele servo ele diz assim: não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe quitasse. Mulher e seus filhos fossem vendidos. Aqui, meu irmão, ó. Quando eu pecar, a salvação é individual, né? A salvação é individual, mas vamos imaginar aqui uma família, a salvação é individual, mas o pecado, a salvação é individual. Ninguém faz pode fazer o outro perder a salvação, porque é individual, cada um luta. Mas o pecado que um membro de uma família comete, ele ofende o próximo, o pai ou a mãe, o marido ofende a esposa, o pecado dela atinge ele, o pecado dele atinge ela, entendeu? Tem muitas passagens na Bíblia que é isso. Então, é a mesma coisa, quando você tem um filho drogado, eu já falei sobre isso aqui, que quando ele sofre, aquilo que ele está passando atinge também os pais, os irmãos fica com dó dele, né? Também que se ele for uma bênção na mão de Deus, ele vai fazer bem tanto para ele, como aqueles que estão à volta dele, que vão se alegrar com a vida boa que ele leva, né? É como o Paulo fala a Timóteo: ocupa-te em ler e meditar nessas palavras e praticar, porque fazendo isso salvará tanto a ti como aqueles que te ouvirem. E é isso, é assim. Aí continua: então aquele servo prostrando-se o adorava de: Senhor, seja generoso para comigo, Senhor, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Viu, meu irmão? Ele perdoou a dívida dele. Ó, vendo que ele não tinha que pagar, e ele clamando, igual nós clamamos todo dia: ô Pai, perdoa os meus pecados. Pai nosso, né? Lembra? Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei aqueles que me devem, meu Pai. Perdoa. Assim como nós oramos na igreja, no nosso quarto. Lembra quando a gente entra no quarto e faz a oração do Pai Nosso? Pois é. Aí a Bíblia diz que, saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos. Saindo, ou seja, ele levantou ali do clamor que ele estava perante o rei: Senhor, ser misericordioso para comigo. Ele levantou daquele clamor e saiu. Ele encontra com outro conservo, que ele devia 100 dinheiro, não era nem 10.000, era até menos.
e lançando mão dele sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o servo, o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele não foi misericordioso para com o outro, não, viu? Para com o seu conservo. Conservo aqui, meu irmão, quer dizer que estava perante Deus, nós somos tudo no mesmo patamar. Todos somos pecadores, somos no mesmo nível. Conservo. Eles eram irmãos, conservos ali. Todos os servos de um rei, conservos. Ele não quis perdoar o seu conservo. Falou: não, tu vai ter que me pagar, miserável. Ele não tinha acabado de esquecer que tinha sido perdoado, viu? De uma grande dívida. Ele, porém, não quis. Aí aqui diz assim, ó: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, não tinha só os dois na jogada, tinha outros, meu irmão. Então, nós vivemos no meio de uma sociedade, onde esse perdão aqui é necessário todo dia. Todo dia. Que sociedade? Uma sociedade caída, meu irmão. Viu? Você vê dentro de uma igreja que mesmo você não tem joio, tem trigo, mesmo joio, mesmo trigo, como Pedro, um minuto Pedro dizia que Jesus era filho de Deus. O Espírito Santo de Deus era para Pedro. No outro minuto, Pedro era usado por o diabo. Entendeu, meu irmão? Porque a nossa natureza caída, é necessário vigiar para nós não fazer nosso irmão, para nós não pecar contra o nosso próximo. Mesmo assim, de vez em quando Pedro era usado, de vez em quando não, uma vez ou outra Pedro era usado por diabo. Meu irmão, que lá para frente ele ainda fez coisa errada. Então, por isso que Jesus falou que: Pedro, tu tá limpo, não precisa eu te lavar, Pedro, mas é preciso lavar os pés. Os pés ainda tá sujos. Lava os pés, porque lava os pés com a palavra do Senhor. E no Salmo 119, versículo 11, diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É o versículo 11 ou 105, meu irmão. Depois você procura aí. Mas lá diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim que a gente lava os pés, andando no caminho da fé, para não pisar nas coisas, na lama, pecado. Ó, e os seus conservos fizeram a coisa certa mesmo, fizeram justiça e falaram pro rei. Falaram: ó, rei, ó, aquele homem lá que o senhor perdoou ele ontem, eu topou com o companheiro dele ali e não perdoou a dívida e lançou na prisão. Aí, menino, disse que o rei se irou, viu? Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. E aí, detalhe, meu amado, aqui eu já estou finalizando. Até que pagasse tudo que devia. Lembra que eu comecei dizendo no vídeo que é impossível pagar 10 mil talentos. É impossível. E aqui, cá entre nós, aqui é uma parábola. Jesus está contando aqui, ó: por isso o reino do céu pode ser, se comparasse a isso. Aqui nós não estamos falando de dinheiro não, viu, meu irmão? Aqui nós estamos falando de consequências eternas, dívida impagável. Então, o que o rei fez com o servo malvado que não perdoou o seu próximo? Lançou nas trevas exteriores, ó. E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E a dívida é impagável, vai passar a eternidade, meu amado, pagando. E não vai pagar, não vai ter fim. Assim vos fará também meu Pai. Aqui é o último versículo que eu li. Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas dívidas. Viu? Então, o necessário é que nós venhamos perdoar, meu amado. Perdoar de que jeito? Não, perdoar quem
cuida de você, é fácil, quem te ajuda, né? Meu irmão, Jesus perdoou o homem que devia muito, 10 mil talentos, impossível pagar. Isso reflete que nós temos que perdoar as pessoas que pecam mesmo contra nós, as pessoas que fazem mal mesmo, tem que perdoar, porque você precisa de perdão todo dia, você e eu, ou não é? Nós todo dia não precisamos de perdão? Todo dia, que nós peca todo dia. Então é isso, meu irmão. Porque se nós não perdoar, isso terá consequências eternas para nossa vida, viu? Celestial. Então vamos perdoar e bola para frente. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.